Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos mais uma aula sobre o segundo reinado no Brasil, no período que abrange aí de 1840 até 1889. E essa aula se debruça ainda sobre questões econômicas. Hoje nós veremos a crise do escravismo e a imigração europeia. Na verdade, nós buscaremos entender aqui qual foi a relação entre a crise, os limites do trabalho escravo, né? A gente vai ver os fatores que levaram a essa crise do escravismo e que, por outro lado, fomentaram uma alternativa que foi a imigração europeia. Então, o foco dessa aula é analisar as posições, as políticas do Estado Imperial Brasileiro em relação à questão do tráfico negreiro, que tem um passado, desde o período joanino, como que a Inglaterra vai pressionando o fim do trabalho escravo no Brasil, como que ao longo do período joanino, primeiro reinado e sobretudo no segundo reinado, essa questão vem à tona. Então, nós temos que entender e compreender como que o Estado Imperial Brasileiro fez frente à pressão da Inglaterra e encontrou alternativas através da imigração europeia para solucionar a questão da mão de obra, a questão do trabalho na segunda metade do século XIX. Desse ponto de vista, nós buscaremos compreender as raízes da crise do escravismo no Brasil imperial. E ela vem à tona aqui com a Lei Eusébio de Queiroz, nós já abordamos um pouquinho, é o fim do tráfico negreiro, é uma data importantíssima. Nós veremos as alternativas para essa crise da mão de obra escrava, sobretudo com a imigração europeia. E aí nós veremos o sistema de parceria, o sistema de colonato e a imigração subvencionada pelo governo imperial, buscando alternativas para solucionar essa questão do trabalho no contexto do segundo reinado. Então vamos lá. Quais foram as raízes da crise do escravismo no Brasil? Aonde encontramos as causas, os fatores que levaram a essa crise do escravismo? Nasce, boa parte dessa pressão inglesa nasce já no período joanino com os tratados de 1810. Então, muito por conta da pressão inglesa pelo fim aqui do trabalho escravo, nós teremos algumas resoluções repercutindo aqui no Brasil. Então o Brasil tenta se adequar a essa pressão inglesa pelo fim do trabalho escravo. É lógico que a Inglaterra... Professor, por que a Inglaterra promovia essa pressão para terminar com o trabalho escravo? No contexto do imperialismo, do desenvolvimento industrial, a Inglaterra visa a implantação do trabalho livre, no sentido de ampliar o mercado consumidor para a sua crescente industrialização. Tá? Então a Inglaterra, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo, passa a exercer uma pressão pela adoção do trabalho assalariado, aí no sentido de criar mercados. No Brasil, essa questão tem início com os tratados de 1810, que é resultante da abertura dos portos lá com Dom João VI, lá no período joanino. Em 1810, você tem a configuração desses tratados, que ali já fica explícito por parte dos ingleses, que tinham privilégios, que assessoraram, vamos dizer assim, a vinda da família real. Nós temos ali os primeiros acordos para combater o tráfico negreiro para o Brasil. Então, a Inglaterra, já em 1810, resultante aqui da abertura dos portos, aqui configura aqueles acordos entre o Brasil e a abertura dos portos às nações amigas, que são os ingleses, e ali já fica evidente que a Inglaterra queria promover, combater o tráfico negreiro, pensando já na questão do trabalho livre. O Dom Pedro I, no primeiro reinado, vai renovar o compromisso com os ingleses. Então, o reconhecimento da independência do Brasil por parte dos ingleses em 1826
trouxe à tona a renovação, né, desses tratados, e fica evidente ali também a pressão por parte da Inglaterra para colocar fim ao tráfico negreiro. Em 1831, já no contexto aqui do período regencial, nós temos a Lei Feijó-Barbacena. A Lei Feijó-Barbacena, ela ficou... o que ela previa? Ela proibia a importação de escravos e previa que todo escravo que entrasse no Brasil, a partir dessa lei, seria considerado livre. Claro que não funcionou. Ela foi chamada, né? Vamos dizer, ela ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver. Desse ponto de vista, ela não vigorou. Em 1845, nós temos o Bill Aberdeen, que é uma tentativa, vamos dizer assim, mais belicosa, mais de ingerência militar mesmo. É uma lei inglesa que autorizava a Marinha da Inglaterra a fiscalizar os mares e a prender navios negreiros no Oceano Atlântico. Então a Inglaterra, a partir de 1845, pressiona de uma maneira mais contundente através do uso de armas, colocando todo comerciante, todo negociante de escravos como, vamos dizer assim, um elemento associado até mesmo à pirataria. Então caberia aqui uma pressão mais enérgica por parte da Inglaterra nos mares, principalmente no Oceano Atlântico, para coibir o tráfico negreiro. Em 1850, no Brasil, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. Já falamos um pouquinho dela, e aqui nós desdobraremos os fatores, as consequências dessa Lei Eusébio de Queiroz, os fatores que levaram, né, justamente todo esse contexto. Chega em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico negreiro. Ela é importante porque a partir de 1850 não teria mais entrada de braços escravos no Brasil. Isso gerou uma redução drástica na entrada de escravos no Brasil. Resultado, nós temos, falamos isso já na aula passada, o reinvestimento do capital escravista, ou seja, houve uma liberação de capitais envolvidos com esses negócios escravistas para investimentos em outras áreas. Sobretudo, esse capital escravista, que não mais seria alocado na compra de escravos, gerou um alargamento, né, do sistema bancário e do sistema creditício no Brasil. Por outro lado, nós temos, né, como não entraria mais escravos no Brasil e nós assistimos, né, o avanço das lavouras cafeeiras, nós temos o aumento do preço do escravo. Isso vai gerar a intensificação do tráfico interno. Ou seja, as regiões de lavoura cafeeira, as regiões, sobretudo aqui no Sudeste, que precisavam do braço escravo, da mão de obra escrava, vão começar a comprar escravos de outras províncias. Então nós temos, mesmo com o aumento do preço do escravo, que chega até a triplicar em alguns estudos sobre esse assunto, não diminui, né, a incessante busca de braços para a atividade cafeeira no Brasil. Então isso tem uma intensificação, isso gera uma intensificação do tráfico interno interprovincial. Então boa parte dos escravos do norte, do nordeste, por exemplo, vem parar no sudeste por conta das lavouras cafeeiras. Desse ponto de vista, nós temos algumas alternativas. Qual é a alternativa para solucionar a crise da mão de obra escrava no Brasil? Então essa crise do escravismo, num contexto de expansão cafeira, vai gerar a imigração europeia. No segundo reinado, então, sobretudo de 1840 até 1889, no qual nós vemos, né, uma conjuntura na qual nós temos a expansão cafeeira e os limites à continuidade do trabalho escravo. Olha lá, nós temos limites ao trabalho escravo. Essa lei Eusébio de Queiroz de 1850, ele é o primeiro passo para uma abolição gradual que só chegará em 1888, quase 40 anos depois. E boa parte dessa pressão da elite brasileira, então nós temos a pressão inglesa pelo fim do trabalho escravo, pelo fim do tráfico negreiro, a princípio, e depois para a abolição. E por que, professor, nós tivemos
essa resistência ao fim do tráfico de escravos e nós tivemos a permanência do trabalho escravo até 1888. Vários fatores explicam essa questão. Nós temos a lucratividade do tráfico de escravos, esse comércio de escravos gerava uma alta taxa de lucratividade. Nós temos os interesses dos próprios, vamos dizer assim, dos próprios donos de escravos, né? Esses proprietários de escravos, muitas vezes agricultores, eles tinham a sua riqueza empenhada em escravos. Então eles pressionavam para a manutenção desse sistema. E existia também, vamos dizer assim, um passado. Nós estamos falando do século XIX, mas temos que pensar que desde o início da colonização nós temos uma tradicional rede comercial e uma sociedade em cima dessa questão da escravidão, montada em cima dessa questão do trabalho escravo. Então não é do dia para a noite que foi abolida a escravidão, né, e que essa questão do escravismo veio a termo. Desse ponto de vista, no Segundo Reinado, há a polarização dessa pressão inglesa, a necessidade da expansão cafeeira, a busca de alternativas, por conta de tudo isso que nós estamos estudando aqui. Dessa maneira, é muito comum falar de uma abolição gradual, que começa em 1850 e vai até 1888. Ok? A alternativa, então, é a imigração europeia. Os fatores que levaram à imigração europeia, né? Por que a imigração europeia? Nós temos fatores externos. A Europa vivia uma crise no motor do capitalismo lá em 1873, decorrente da segunda Revolução Industrial, que gerou uma massa de desempregados. E nós temos também na Europa as unificações tardias da Itália e da Alemanha. Então há um contexto europeu que vai possibilitar a existência de uma massa, assim, vamos dizer, de empobrecidos, de desocupados, né, por conta dessa crise, por conta da expansão do uso de máquinas, vai gerando as unificações tardias, geram a desestabilização desses mercados, tanto na Itália quanto na Alemanha, e possibilitou, vamos dizer assim, então, um contingente de pessoas dispostas a vir para o Brasil. E internamente, se externamente nós temos esses fatores que facilitaram a vinda de europeus para cá, internamente o que movimentava, o que absorvia essa massa de imigrantes é o desenvolvimento da cafeicultura, a crise do escravismo, que vai gerar necessidade de braços para o café. Então o imigrante vem para cá para trabalhar nas fazendas, nas lavouras cafeeiras. Nós temos algumas experiências no sentido de adequar essa transição do trabalho escravo para o trabalho do imigrante europeu, para o trabalho livre. A primeira experiência de trabalho livre no Brasil foi o chamado sistema de parceria. Um nome até bonito, mas a gente vai ver que na prática não funcionou muito bem. Esse sistema de parceria ele foi implementado pelo senador Vergueiro na fazenda de Bicaba, aqui no interior de São Paulo, em Limeira. Que, nesse momento, Limeira se situava no oeste paulista, nessa frente de desenvolvimento da lavoura cafeeira. E o que era esse sistema de parceria? Nós tínhamos a divisão na produção e nos lucros, ou seja, o imigrante viria para a fazenda de café, ele produziria, no final do ano você dividiria a produção, você venderia meio a meio essa produção, aquilo que o imigrante trabalhou, ele teria metade, e ele teria metade então na divisão dos lucros. Porém, esse sistema que parece até bonito, nós temos aqui uma série de problemas. Ele falhou. Por quê? A questão da mentalidade escravista da elite brasileira, que olhava esse imigrante, sobretudo um imigrante, nesse momento, alemão e suíço, que ele era olhado como um substituto do escravo. Ele era visto como um substituto da mão de obra escrava. E ao longo
do trabalho ao longo do ano, né, por conta dessas cláusulas contratuais, o que nós tivemos era o endividamento das famílias de imigrantes, que vai gerar revoltas. Ou seja, quando você divide a produção e você divide os lucros, você não cobre, né, a manutenção dessas famílias ao longo do ano. Ou seja, ao final de um ano, a família estava devendo a sua viagem, devendo a sua moradia, devendo toda a sua alimentação. O lucro que ele obteve com a venda do café não supriu a sua manutenção naquele ano. Isso vai gerar uma série de revoltas. Então a revolta da Fazenda Ibicaba põe fim a essa primeira experiência. Esse sistema de parceria inicialmente, ele não, né, ele vai precisar de ajustes mais adiante para funcionar. Mas a primeira experiência através do sistema de parceria falhou nessa experiência da Fazenda Ibicaba. O outro sistema adotado é o sistema de colonato. O que é o colonato? É um ajuste, né, para atrair o imigrante. O colono é aquele que mora nas colônias. O sistema de colonato, ele visa a remuneração fixa, ou seja, coisa que não tinha aqui, era o salário para os imigrantes em algumas atividades no dia a dia da fazenda. Então, por exemplo, né, você vai tratar os pés de café, a colheita, tudo isso gera uma remuneração fixa ao longo do ano para você ter dinheiro, não receber dinheiro somente lá no final da produção, quando você vende a produção cafeira e obtém, né, vamos dizer assim, o seu lucro. Aqui, além dessa remuneração fixa, que seria, né, vamos dizer assim, uma espécie de salário para o imigrante ao longo do ano no trato da lavoura cafeira, você dá mais algumas vantagens. Por exemplo, o imigrante não precisa pagar a sua estadia, né? A moradia é concedida ao imigrante nas colônias das fazendas. Um outro fator importante, ele tem acesso à plantação de alimentos e às pastagens. Ou seja, ele consegue, além de ter um dinheirinho ali ao longo do ano, ele planta a sua subsistência. Ele cria o seu gado. Isso, né, reduz, vamos dizer assim, o custo da mão de obra e facilita a vida do colono, ok? Essa experiência, ela acaba funcionando melhor do que o sistema de parceria. E será turbinado esse sistema de colonato pela imigração subvencionada, ou seja, o governo imperial passa a financiar, a pagar a passagem desses imigrantes europeus para as fazendas de café. Nesse sentido, o governo imperial estava buscando, vendo a necessidade dessa expansão cafeeira, esse desenvolvimento da cafeicultura gerava uma necessidade de braços para a lavoura cafeira, que seria financiada pelo governo imperial. Um outro ponto que pesou nessa imigração subvencionada era o quê? Nós tínhamos os limites ao trabalho escravo, estava dado, e trazer o imigrante europeu, por trás disso tinha algumas questões raciais, que era evidente nesse momento, não só na elite brasileira, mas na elite europeia, que nós importávamos essas ideias do darwinismo social, que era o quê? Era a tese do embranquecimento da população. O que seria esse embranquecimento da população? Vamos, né, trazer imigrantes europeus, porque o imigrante europeu, nesse momento, ele representa para a sociedade brasileira, para a elite brasileira desse momento, a possibilidade de embranquecer a população. Isso aqui é típico desse darwinismo social, que o embranquecimento da população, né, ele geraria um desenvolvimento da sociedade. É lógico que isso fica, né, isso traz à tona a visão eurocêntrica da elite brasileira, que no fundo expressava uma mentalidade racista e preconceituosa. Por quê? Via nessa tese do embranquecimento, acreditava-se nessa tese do embranquecimento da população brasileira como um elemento essencial para o desenvolvimento do país. É lógico que isso expressa uma visão eurocêntrica, uma visão etnocêntrica, uma mentalidade racista que esteve presente, né, nessa questão da imigração. Então, o imigrante europeu cristão, né, o imigrante europeu italiano, alemão, ele representava para a elite brasileira a possibilidade dessa tese do embranquecimento nos quadros do darwinismo social.
de que, né, nós tínhamos que buscar o progresso, né, a cópia da civilização europeia para ser uma nação desenvolvida. Então tudo isso está pesando nessa questão da crise da mão de obra escrava e na solução que será aí a imigração europeia. Então essa questão que nós fechamos aqui hoje é como que o segundo reinado, né, como que o Dom Pedro II lidou com essa crise do escravismo, a expansão cafeira e a imigração europeia. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.